Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e esse é o quarto vídeo sobre gnose brasileira. No último vídeo, eu dei um panorama geral, fiz um esboço geral sobre a gnose indígena. E nesse vídeo nós vamos aprofundar melhor o assunto, falando sobre as medicinas da floresta. Talvez uma das maiores contribuições da gnose indígena para a gnose brasileira sejam as medicinas indígenas. Existiam muitas etnias na época do descobrimento, e de maneira geral, nas diversas tribos, o tratamento médico era feito por pajés através de intervenções físico-espirituais. Os poderes da pagelância, como eu designarei esse conjunto de práticas dessas diversas tribos, podiam tanto curar como causar doenças, e na realidade, muitos males eram encarados como tendo origem mágica ou espiritual. Os processos de cura eles variam entre os grupos indígenas, e nesse vídeo eu vou citar apenas os que eu conheço melhor. Para entender a medicina indígena, é preciso mergulhar nos mitos e rituais desse povo, porque nós sabemos que a cultura ela influencia diretamente na saúde e também na forma como as pessoas lidam com o próprio corpo. Uma coisa que é muito importante é que a medicina indígena ela funciona e funcionava muito bem na época do Brasil colonial e até anterior, antes da chegada dos europeus aqui no nosso continente. Há registro que os índios já realizavam cirurgias de catarata e conseguiam curar doenças graves, como a sífilis, por exemplo. Na verdade, em muitos aspectos, a medicina indígena ela podia ser mais sofisticada do que a que vinha sendo praticada na Europa. Porque a medicina indígena ela resolvia boa parte dos problemas de saúde da população indígena. Os indígenas eles conheciam mais de 2.000 plantas medicinais, sabiam fazer cirurgias, a obstetria deles era muito mais desenvolvida e eficiente do que a da Europa na mesma época, e era uma medicina totalmente apoiada na magia, né? Talvez se houvesse um estudo sério dessas medicinas, a medicina brasileira hoje podia estar muito mais avançada do que é, né? Mas você deve se perguntar, né, como que essas medicinas funcionavam. E aqui eu vou revelar um segredo místico para vocês. Cada medicina, cada técnica aplicada por um xamã, um pajé, ela possui um espírito guardião, possui uma entidade regente que, através de um ritual específico, é contactada e vem em auxílio do doente, né? A gente não pode esquecer que o universo do indígena ele é um universo anímico. Então, todas as coisas da criação, segundo os indígenas, têm uma consciência e para você retirar o máximo poder de cada coisa que você for realizar, você tem que contactar esses espíritos, que são as consciências das coisas, né? Os Yanomamis, eles chamam essas entidades que regem essas medicinas de Chapori, mas cada etnia dá seu próprio nome para elas. Isso quer dizer que não adianta você simplesmente comprar um rapé, tomar uma ayahuasca ou usar a jurema se você não conseguir contactar o espírito responsável pela força daquela medicina. Então, o universo indígena ele tem um forte princípio anímico, né? Onde tudo é consciente e essas consciências elas têm que ser contactadas e convencidas a ajudar as pessoas. Um dos grandes legados da gnose indígena são as ervas e os remédios fitoterápicos, né, que são medicamentos preparados à base de plantas, chás, infusões, garrafadas, etc. E eu vou deixar uma série deles aí no vídeo, passando aí para vocês terem uma ideia mais ou menos
do que é um remédio fitoterápico, tudo bem? E eu vou falar agora um pouco sobre as medicinas propriamente ditas. E eu vou começar pela mais polêmica de todas, que é a antropofagia, né? É uma que causa muita curiosidade nas pessoas, mas assim, não há nenhum bicho de sete cabeças, né? Porque existiam várias técnicas antropofágicas, como eu já citei no outro vídeo, né? Aliás, no primeiro vídeo, eu também falei, né, sobre um dos personagens mais importantes para nós aqui que estamos estudando gnose brasileira, que é o caboclo, né, que é o caboclo feiticeiro, que talvez seja o primeiro mago tipicamente brasileiro, né? Ele é um fruto do sincretismo de várias culturas, tá? E dentro de todo esse contexto, a gente encontra essas práticas antropofágicas, né? Me desculpe aí às vezes eu dar uma escorregada, mas é como eu já disse em outros vídeos, eu gravo isso aqui de madrugada e hoje eu já estou bem cansado, mas vamos que vamos, né? Então, uma das técnicas de antropofagia que eles gostavam muito, que eles praticavam muito, na verdade, é, é a técnica de você absorver um ancestral, né? E eu vou citar rapidamente, eu vou lembrar vocês que todas essas técnicas da medicina indígena, elas devem ser feitas por pessoas que realmente conhecem, né? E essa técnica da antropofagia, eu não preciso falar para ninguém que ela é um crime nos dias de hoje, na nossa sociedade, embora muitos ainda pratiquem, né? A gente tem a noção que a antropofagia era praticada pelos índios apenas ali na época do descobrimento, no Brasil colonial, mas a verdade é que ainda é uma prática usual até hoje, né? Embora ela seja secreta, porque, né, por questões de lei e tal. Então, tome cuidado que as medicinas indígenas elas podem ser muito perigosas se elas não forem feitas com responsabilidade e por alguém que seja iniciado nelas, né? Alguém que tenha o total domínio sobre elas. Então esse vídeo, ele é um vídeo mais de curiosidade. Eu não aconselho ninguém a praticar nenhuma dessas medicinas sem realmente saber o que está fazendo, tá? E a antropofagia, nessa que eles absorviam os ancestrais, ou quando eles tinham um ancião que tinha uma sabedoria diferenciada, né? A tribo então fazia um banquete com o corpo daquele ancião, né? Mas existia uma técnica mais simples, entre aspas, que era a técnica onde eles pegavam quando a pessoa morria, como quando aquele membro ilustre da tribo morria, então os índios penduravam numa árvore sagrada, numa árvore especial, contactava os espíritos daquela árvore para ajudar, né, para levar as energias hostis e negativas embora e preparar aquele corpo e deixava aquele corpo é, pendurado lá até o processo de decomposição se dar, até o esqueleto ficar apenas o esqueleto daquele índio na árvore. E depois eles pegavam aquele esqueleto, né, tacavam fogo, é, através de práticas ritualísticas, eles faziam um pó com os ossos daquele indivíduo e misturavam com uma espécie de mingau de banana, uma papa de banana, e se serviam daquilo. Eles acreditavam que assim eles estavam absorvendo o conhecimento que aquela determinada pessoa tinha, tá? Então essa é uma técnica antropofágica que eles usavam naquele tempo e que ainda hoje é usada. Outra medicina que hoje está muito em voga, que hoje, apesar de ter mudado um pouco o contexto, mas é uma das medicinas também mais antigas, né, da gnose indígena e, portanto, da gnose brasileira, que é a ayahuasca.
A ayahuasca é um nome talvez de origem inca, se eu não me engano, e refere-se a uma bebida produzida a partir da decocção de duas plantas da Amazônia, o jagube e a chacrona, que também é conhecido como rainha. E guardem esse nome rainha, porque como eu disse, cada dessas medicinas tem um espírito guardião, um espírito que guarda os mistérios dessa gnose, e esse espírito da ayahuasca ele é conhecido como rainha. É um nome, é um apelido, mas é um apelido que pegou. Ela também é conhecida como daime, iagé, capi, vinho da alma, veneno da serpente e uma série de denominações. E o que ela causa? Ela causa um processo psicofisiológico de mudança de percepção sensorial que, se ritualisticamente conduzido, dá acesso às camadas mais profundas do plano espiritual. Então ela causa uma espécie de arrebatamento, onde a consciência da pessoa que toma é arrebatada aos mundos espirituais. E colocando de maneira simplória, essa bebida ela abre a visão para o plano espiritual, tá? Mas não é só isso. Ela realmente arrebata a pessoa, ela transporta a pessoa aos mundos espirituais, E ela também traz uma série de benefícios físicos. Ela proporciona uma limpeza profunda nos três corpos dos seres humanos: o corpo físico, o corpo mental e o corpo astral, Então, hoje em dia eles estão até testando ela para combater transtornos mentais. Existem estudos científicos sérios em torno da ayahuasca, E assim, não tem muito que eu possa falar mais na parte prática, porque apenas quem entrou numa gnose profunda com a ayahuasca é que vai entender o que eu poderia falar sobre isso. Mas de qualquer forma, ela também tem umas partes negativas, onde que a pessoa também confronta seus temores e seus males e seus medos, Então ela tem o lado positivo e o lado negativo. E é bom você sempre usar ela dentro de um contexto mágico ritualístico, com alguém que já domina bem essa técnica e alguém que consegue contactar o espírito da rainha, tá bom? Outra medicina indígena que também está muito em voga nos dias de hoje é o rapé. O rapé é uma das primeiras práticas que foram documentadas pelos europeus, sobre o que nós chamamos de gnose indígena, e durante o período da colonização houveram vários relatos de que os indígenas usavam como medicina e como um poderoso instrumento espiritual em suas cerimônias, tá? Inclusive, foi uma das primeiras, se não a primeira prática mágica indígena que foi adotada pelos europeus também. Até hoje, os índios acreditam que o rapé harmoniza, harmoniza eles com os seres da natureza e utilizam para diversos fins, O rapé é muito abrangente. Então, o rapé para o indígena ele cria um elo de ligação do espírito de quem usa com o próprio mundo espiritual e com as criaturas e com as consciências das coisas, tá? Ao contrário da ayahuasca, o rapé ele não chega a te dar aquela sensação de arrebatamento, Você não é transportado inteiramente, sua consciência não vai inteiramente ao mundo espiritual, mas você consegue enxergar um mundo espiritual, você consegue contactar os espíritos das coisas através do rapé. E de maneira geral, assim, a passagem do rapé, que é como alguns indígenas chamam esse ritual, onde o pajé aplica o rapé nos guerreiros ou em quem está procurando o rapé, o que ele está fazendo? Ele está enviando boa energia, está enviando cura para aquele índio. O índio ele acredita assim que você não precisa determinar um fim específico para o rapé, porque o rapé sabe exatamente o que a pessoa está precisando, tá? E assim, algumas etnias acreditam que o rapé realiza uma espécie de dança energética na pessoa.
E essa dança energética, ela equilibra a pessoa. Ou seja, se a pessoa está sem um determinado tipo de energia, então o rapé vai completar essa energia que está faltando. Se a pessoa está com energia em demasia, o rapé leva embora essa energia excessiva que a pessoa tem, tá? E o rapé ele é feito de tabaco e outras ervas e cinza de árvore. Elas são transformadas através de um processo ritualístico e mágico em um pó fino e aromático. E os efeitos vão depender da erva que você está usando e também do tipo de sopro que a pessoa vai dar no seu nariz, tá? Porque você inala o rapé e o tipo de sopro também é muito importante na hora de você ingerir o rapé, tá? A eficácia espiritual ela vai depender da feitura e do contato que se tem com o espírito regente dessa medicina, tá? E a outra medicina que eu posso citar também é a sananga, né? Que também é conhecida como colírio da floresta, né? Os índios acreditavam que os olhos eles são as janelas onde é, os europeus chamavam de janela da alma, mas os índios acreditavam que eram as janelas onde nós vemos e projetamos o nosso mundo para fora, entendeu? Então, e inclusive tudo que você enxergava entrava dentro de você através dos olhos também, né? Então, assim, os olhos eram muito importantes e ainda são muito importantes na cultura indígena, tá? E o espírito da sananga, ele faz a cura expulsando todos os males da alma, né? Da alma e da matéria. Então, a sananga, ela é tipo um banimento ultra poderoso, tá? Então, ela vai expulsar qualquer tipo de tanto males físicos quanto males espirituais e males da alma da pessoa, né? Então, o espírito da sananga, ele tem como processo medicinal o refinamento da visão espiritual, tá? Então, os índios e quem usa a sananga acredita que quando você usa ela, você começa a enxergar a verdade, você começa a enxergar as coisas como elas realmente são, tá? Então ela acaba com a cegueira espiritual das pessoas, né? E você começa a ver a beleza como ela realmente é. Então você vai ver as cores na sua mais perfeita perfeição. Você vai conseguir ver as coisas na floresta se mexendo de maneira muito viva, né? Então alguns caçadores que entravam na floresta, antes eles pingavam a sananga para conseguir enxergar suas presas melhor, tá? E ela cura doenças psicossomáticas, né? E até doenças físicas. Existem estudos científicos que mostram que a sananga ela acaba com bactérias e coisas que podem dar problemas na visão, né? Só que é o seguinte, a sananga ela é perigosa também se você não souber usar. Então é bom você usar sempre com quem sabe fazer e com quem tem o domínio dessa técnica e com quem consegue contactar o espírito da sananga, porque ela pode trazer também problemas físicos, inclusive de cegueira, tá? É raro, tipo, eu não sei de nenhum caso que aconteceu de cegueira, mas existem lendas que acontecem, tá? Eu não sei dizer se elas são verdadeiras, porém é bom você usar com cuidado, sempre com um responsável que saiba o que está fazendo, né? Então, porque ela ressalta, né, texturas visuais, profundidade das cores e também desperta um instinto caçador que está inerte ali dentro do índio e de quem estiver usando, tá? Não vou dar detalhes de como fabricar sananga nem nada disso para não evitar que as pessoas façam besteira, tá? Algumas tribos, né, como os Nauás, né, eles utilizam a sananga para retirar a chamada panéa ou panea, né, não sei direito como pronuncia,
Mas essa paneia seria as energias negativas acumuladas no nosso corpo, tá? Então ela é especificamente para você limpar seu organismo e seus corpos físicos, astrais e mentais e espirituais, tá? Hoje em dia existem estudos científicos sobre a sananga, mas eles são pouco divulgados aí na grande mídia, tá? E a última medicina que eu vou falar, o vídeo já está um pouco grande, mas eu tenho que falar dela porque ela talvez seja a mais popular de todas, que é a Jurema, né? E a Jurema, ela é conhecida como a grande professora, a grande mestra, tá? É o nome de uma planta e também de uma bebida sagrada de origem indígena, que é feita das raízes da árvore dessa planta, tá? E a Jurema, ela realmente tem um uso muito, mas muito abrangente. Ela é um sistema magístico em si mesmo. Então, através da Jurema, você pode realizar diversos procedimentos mágicos, como invocação, evocação, banimento, curas espirituais, tá? Todas as técnicas mágicas da feitiçaria podem ser aprendidas com os espíritos da Jurema, tá? Ou com um espírito mestre da Jurema, né? E você pode se tornar um mago muito abrangente, tá? Se você dominar as técnicas da Jurema, tá? Desde os primeiros tempos da colonização, né, vários cronistas, observadores, eles falam de rituais da população indígena que usavam Jurema, tá? Esses rituais eram repletos de cantos, danças, infunções, e tinha a fumaçada, que era com cachimbo, tá? E dizer sagradas orações indígenas. É, eles se conectavam com os antepassados e também com os outros seres do plano espiritual, que eles chamavam de encantados, né? Isso antes de chegar uma ótica cristã, antes dos colonizadores chegarem, mas mesmo com a chegada dos colonizadores, a Jurema acabou sendo até meio que absorvida pelo cristianismo. Isso deu origem a várias manifestações espirituais. Então hoje nós temos a Jurema Sagrada, Jurema Nordestina, que também é conhecida como Catimbó, tá? Essas religiões elas podem ser consideradas uma fusão, um sincretismo dos cultos cristãos mais populares com a medicina da Jurema, né? E hoje em dia até muitos grupos afro-brasileiros acabaram adotando muitas e muitas práticas da Jurema. Você vê a Umbanda, até mesmo o Candomblé absorveu algumas coisas da Jurema, né? E hoje ela está bem popular. Existem vários grupos novos, grupos modernos surgindo a cada dia. E a Jurema talvez seja uma das mais importantes contribuições da gnose indígena, né? Ela tem todo um culto aí, apesar de eles nem sempre concordarem em tudo, mas você vê muita similaridade, né? Especialmente ali no norte e no nordeste do Brasil, né? Então, existem muitas outras coisas que eu poderia falar da Jurema, mas como eu disse, nosso tempo aí já está acabando, né? Inclusive existem alguns cultos, que é bem interessante isso, onde a Jurema se mesclou com o judaísmo, né? Então, também você vê ali alguns elementos judaicos ali no meio do culto da Jurema e algumas tradições, tá? Então é bem interessante, né? Assim como uso medicinal, né? Eu posso falar que o vinho da Jurema, que é a principal bebida lá, tem outros nomes, mas eu vou chamar de vinho da Jurema, serve como um tipo de chá desintoxicante, tá? Ela pode ser utilizada na defumação, mistura com tabaco e faz a fumaçada, né? Ela destrói larvas astrais, miasmas, pensamentos negativos
enfim, ela pode ser usada para enfeitiçar. Então a Jurema ela é bem complexa e bem usual e bem dinâmica, bem versátil, tá bom? Então eu vou ficar por aqui. Obrigado por acompanhar até agora. Se você gostou desse material, considere adquirir meu livro A Doutrina das Trevas. Ele não é bem sobre isso, mas você comprando o livro, você me ajuda a continuar esse trabalho aqui que eu estou fazendo de maneira gratuita para vocês, né? Então tamo aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra. Antes de terminar, só queria dizer mais um negócio. As pessoas têm perguntado bibliografia para eu deixar na descrição dos vídeos e eu realmente pretendo colocar, tá? Eu só não coloquei ainda porque eu tô sem tempo. Mas assim que eu terminar de postar todos os vídeos dessa série, que provavelmente serão 12, eu vou colocar nas descrições de cada um deles a bibliografia para vocês conseguirem aí, tá bom? Então é isso aí. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.